Olá, o que faz você decidir quando uma mensagem é verdadeiramente confiável ou não? Certamente um dos critérios mais importantes é você saber a fonte da mensagem, você saber de onde ela veio, onde ela se originou. E aqui nos nossos estudos da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai ver justamente isso, a fonte, a origem das Escrituras, a fonte do Evangelho, da onde o Evangelho surgiu, quem foi que, afinal, criou o Evangelho e fez com que o Evangelho chegasse até nós. Como eu disse, nós estamos aqui no estudo, no início do estudo da carta de Paulo aos Romanos, estamos aqui naquelas chamadas questões introdutórias, onde a gente aborda os pontos principais ali, as questões que dizem respeito a quem escreveu, como escreveu, para quem escreveu. Paulo já se identificou aqui como o escritor da carta, ele se descreveu ali como um servo, um apóstolo e um mensageiro do Evangelho. E hoje nós vamos então, como eu disse, falar aqui, nós vamos prosseguir, por enquanto a gente está prosseguindo aqui de versículo em versículo, não vai ser sempre assim, mas é que agora é importante a gente destacar esses pontos aí com calma para a gente poder depois embalar e muitas vezes a gente vai adotar trechos maiores, vários versículos, dependendo do contexto, dependendo da necessidade que a gente tem de entender melhor. Muito bem, então hoje nós vamos ler o versículo 2, que diz assim: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Nós sabemos que o versículo 1, no finalzinho do versículo 1, Paulo se diz ali o mensageiro do Evangelho de Deus. Então é sobre isso que esse versículo continua falando aqui. Esse qual aqui é o Evangelho de Deus. Esse Evangelho de Deus foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. O Evangelho é uma mensagem originada em Deus. E isso é muito importante para a gente determinar sua confiabilidade, a sua estabilidade e os benefícios que realmente ele traz. Afinal de contas, o que o homem precisa? O que o homem realmente precisa? Será que o homem ele pode se autodiagnosticar, ele pode dar um diagnóstico de si mesmo? Nós sabemos que o que o homem realmente precisa, e essa carta ela vai falar bastante a respeito disso, porque afinal de contas ela expande esse conceito do evangelho, ela traz o evangelho de forma muito vívida. Nós vamos ver que o homem precisa de perdão, o homem precisa de liberdade, o homem precisa de paz, e o homem precisa de garantias de que tudo isso realmente vai ser efetivo na sua vida. Quem é que realmente sabe o que o homem necessita? Deus sabe. Por quê? Porque Deus criou o homem. Deus conhece o homem por dentro. E ele sabe das suas verdadeiras, das suas reais necessidades. E o Evangelho, ele vai de encontro a essas verdadeiras necessidades. Por isso que é importante a gente saber que o Evangelho, ele se origina em Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que está nas Escrituras, o Deus que se revela nas Escrituras. É um Deus que sabe tudo, conhece o homem, sabe o que é melhor para o homem. Aliás, é alguém que pode garantir as coisas que ele se compromete ali, as coisas que ele mostra que o homem precisa. Olha, o homem precisa disto, mas como resolver? Quem que pode dar garantia de solução? Somente Deus. Um outro escritor do Novo Testamento, Tiago, ele nos dá uma informação muito importante. Ele diz assim: todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom. Dom aqui tem o sentido de presente, uma oferta.
algo que Deus oferece gratuitamente, é um presente, não custa nada. Tudo aquilo que tem de bom que o homem precisa é um presente, é algo que vem gratuitamente da parte de Deus. E o Evangelho é isso. O Evangelho é um presente, como como os grandes presentes de Deus, ele é algo assim. Deus, como ele é perfeito em tudo que ele faz, e tudo que ele produz é bom. A gente vai poder conversar bastante sobre isso também. Muitas pessoas discutem sobre a perfeição de Deus, mas a perfeição de Deus é indiscutível. Se existem lacunas a respeito do que sabemos ou não sabemos sobre ele, essas lacunas se devem à nossa deficiência e não deficiências dele. O fato é que o Evangelho é de Deus, ele vem de Deus, ele procede de Deus, ele se origina, porque, afinal de contas, somente ele poderia oferecer algo tão bom, algo tão excelente, como a gente tem colocado aqui nessa primeira parte da introdução, a mensagem mais preciosa que existe, porque essa preciosidade, ela vem da sua fonte, da sua origem pura, a sua origem completa em Deus. Somente quem criou o homem e o conhece profundamente poderia oferecer algo assim. Mas também, o Evangelho não é só uma mensagem produzida, originada em Deus. É uma mensagem controlada, dirigida por Deus. É uma mensagem que Deus tem distribuído ao longo da história. Ao longo da história, as Escrituras, elas têm comprovado a sua confiabilidade. Eu não sei se você sabe, mas as Escrituras que nós temos, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm uma história de 1500 anos entre o primeiro livro e o último livro, né? Entre Gênesis e Apocalipse. São 1500 anos de composição, são mais de 40 escritores envolvidos ali. Todos eles, se você for ler com atenção, você vai notar que tudo vem se cumprindo, tudo vem se harmonizando. Muitas vezes as pessoas discutem detalhes das escrituras por não conhecerem, por não entenderem completamente. E, para ser bem honesto, muitas coisas a gente não vai conseguir entender com absoluta perfeição. Existem detalhes nas escrituras que são difíceis para nós, mas a harmonização, ela está lá. Existe harmonia, existe perfeição. E as coisas mais óbvias, nós temos comprovado ao longo da história a veracidade, a verdadeira confiabilidade das Escrituras. Veja alguns exemplos, eu vou dar só um exemplo aqui, obviamente seriam muitos, mas eu vou dar só um exemplo. Israel, que é uma nação que Deus deu ali alianças, promessas, etc. A carta aqui vai falar mais sobre essas coisas também. Israel tinha determinadas cláusulas ali no seu relacionamento com Deus que foram estabelecidas no tempo de Moisés, e essas cláusulas estabeleciam alguns itens de obediência, e caso houvesse desobediência, haveria punição, haveria consequências, e essas consequências diziam respeito à posse da terra, diziam respeito à prosperidade, e a gente vê que, com o tempo, a desobediência de Israel acabou como Deus havia dito lá no tempo de Moisés, bem mais tarde, séculos mais tarde, acabou desencadeando nos cativeiros, né? Cativeiros para os quais o povo de Israel acabou sendo conduzido. Mas o interessante é que, juntamente com o cativeiro, haviam as promessas de retorno, e promessas incrivelmente exatas, né? Como, por exemplo, a ideia de 70 anos, que foi o tempo do cativeiro babilônico. Isso foi anunciado pelos profetas, o retorno, o tempo de duração desse cativeiro e o respectivo retorno, e tudo isso aconteceu dentro de uma lógica que nenhum homem, ninguém poderia prever, a não ser que Deus tivesse mostrado, a não ser que Deus tivesse
construído isso. Tudo isso mostra a confiabilidade. Se você for olhar para as Escrituras com seriedade, com honestidade, você vai ver como tudo se encaixa, como as coisas vêm se cumprindo. Veja que os profetas nem sempre eles tinham promessas só para um futuro distante. Muito daquilo que eles tratavam ali tinha a ver com o tempo atual deles, né? Curto, médio, longo prazo, e muitas coisas que vão se cumprir ainda no futuro, nós sabemos disso, mas o fato é que tudo está ali, e porque Deus tem um plano, Deus tem uma ordenação da história que Ele mesmo compôs. Afinal de contas, se Deus não fosse o autor da história, não fosse o autor também dos eventos, e ele não controlasse tudo isso, não haveria como ele prometer nada, não haveria como ele indicar ali para os seus profetas. Veja que o texto fala dos profetas de Deus. É bem verdade que existem outros profetas que não são de Deus, anunciam coisas por aí desde sempre, né? Mas o fato é que existem os bons profetas, que são aqueles que no passado ali indicaram todas as coisas que haveriam de acontecer, e muitas coisas aqui relacionadas a promessas. Aqui Paulo está se referindo especificamente às promessas do Evangelho que haviam sido anunciadas, mesmo que os profetas não tivessem uma compreensão completa do que eles estavam anunciando ali, não soubessem exatamente como elas iriam se cumprir. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho ele não é uma novidade, como alguns poderiam supor, e muitos, inclusive, dentro ali do judaísmo da sua época, acusaram justamente Paulo de trazer essa espécie, Paulo e outros cristãos, né, de trazerem uma espécie de corrupção ali daquilo que Deus havia feito, mas a verdade é que a corrupção não estava no Evangelho, a corrupção estava em determinadas tradições que haviam se criado à parte das Escrituras. O Evangelho não é uma corrupção, o Evangelho não é algo que surgiu ali a partir de Jesus e dos apóstolos. O Evangelho ele foi anunciado e foi repetido e foi aos poucos sendo completo nas suas informações até chegar ao tempo do seu cumprimento, da sua vinda no tempo em que Jesus veio a esse mundo, no tempo em que ele cumpriu efetivamente aquilo que verdadeiramente precisava ser cumprido, e assim possibilitou o anúncio dessa mensagem. Somente quem controla a história pode prometer coisas da envergadura do Evangelho, pode prometer algo tão precioso assim, pode se comprometer a cumprir algo tão precioso assim. E o Evangelho é isso. Como eu disse aqui, o Evangelho ele se cumpre numa pessoa. E esse vai ser justamente o tema da nossa próxima mensagem. Veja que a gente está caminhando aqui devagarinho para a gente poder ir harmonizando e poder conduzindo todas essas questões para que você tenha uma compreensão, para que você tenha aí no seu coração a certeza daquilo que essa mensagem realmente tem de valorosa, de preciosa. Então, até lá, que Deus te abençoe.